De Divinópolis. Isso. Tá, mas vocês gravam aqui mesmo na cidade? Vocês recebem convidados de fora? Vocês vão pra fora pra gravar? Como que funciona, Só gente? no estúdio aqui. Isso. A gente grava aqui na cidade. Grava na cidade Grava mesmo? na cidade. O estúdio se localiza aqui em Divinópolis, né? E a gente recebe convidados de outras cidades. Da capital, da região centro-oeste e aberta a qualquer... E já de outros estados. De outros estados também. Vamos dar esse spoiler já, de uma vez? Se for para agregar, estamos abertos a qualquer o convidado. spoiler vai Pode falar ou não? Pode. Porque tá no Instagram já do Guardião Podcast, ele, né? Realmente ele roda lá, né? O cara é um caveira. Você quer falar dele? Quem que vocês vão vir? Quem que é o... A gente... de hoje? Não, na negociação. Do próximo, que vocês... De um convidado assim, bem especial. Top mesmo, que é o bem difícil de ser entrevistado. Solta ele pra nós. É o Piton. Ele é o Piton, né? Ele realmente, assim, na área de segurança pública, o cara é um especializado. Isso. Então a gente tá em negociação com ele, inclusive já tinha a data, né? Isso. Mas devido, a gente sabe o que tá rolando aí, né? O Brasilzão aí. As agendas, né? E a agenda trabalho. É muito cheia. Certo. Mas o cara fez um vídeo, gravou e falou, não, vou participar com o senhor sim. Então a gente teve que reagendar, mas a data ainda não tem ela ainda com certeza. A previsão é para o segundo semestre. Perfeito. Ele é membro da CORE da Bahia, já ministrou cursos em Belo Horizonte para policiais civis na Cadepol. Caramba! E assim, tá com muita vontade de prestigiar o podcast, o Guardião Podcast, e será muito bem-vindo aqui em Divinópolis, não só no Guardião Podcast, né, mas por Divinópolis receber um convidado VIP dessa altura, será né? Um prazer levar o nome de Divinópolis também. E todas Minas Gerais. Bom, e quando a gente fala a respeito de podcast, às vezes a gente está acostumado com um apresentador que ou seja do meio da comunicação ou alguém curioso, né? E aí a pessoa se interessa por determinado assunto e ela traz aqueles convidados especialistas. No caso de vocês é um pouquinho diferente, porque vocês atuam na área que vocês decidiram realizar o podcast a respeito. Eu queria que você se apresentasse, tanto Bruno quanto Faria, por favor. O meu nome é Bruno, eu sou investigador de polícia na delegacia de Nova Serrana. Iniciei minha carreira no sistema prisional como policial penal, fui para escrivão de polícia e hoje eu atuo como investigador na delegacia de Nova Serrana. Fui convidado pelo Bruno e pelo Schneider, que é um outro participante, até aproveitar e mandar um abraço para ele. Tá agarrado lá hoje. Tirar esse projeto do papel para a realidade. E hoje, assim, até mais que a gente esperava, foi Sim, a receptividade foi muito boa. Foi uma ascensão meteórica. Bacana. Portas se abriram, oportunidades e está sendo muito bacana o projeto. Deixa eu agora pedir pro outro Bruno se apresentar, por favor. Então, meu nome é Bruno, né? E eu tô no sistema prisional, sou policial penal desde 2007. Tô há 16 anos já. Caramba! Então, quando iniciou eu e o Schneider conversando pessoalmente, do trabalho mesmo, o que você acha? Eu falei, mas o que você quer? Eu falei, porque a gente tem um perfil diferente, o que é interessante aqui falar. Sim. Por mais que a gente trabalhe no mesmo setor e ele já trabalhou e saiu, são 3 cabeças, 3 pessoas diferentes. Eu falei com ele, pra mim você só leva quem tem história. Eu não gosto desse tem de mais ou menos, tá até conversando com o Sérgio. Tem que ter uma história. Por quê? Porque a história, ela desmistifica o que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. O cara é uma lenda. O que é uma lenda? Você me perguntou. Eu falei, é o cara que faz aquilo que o Brasil não sabe. Ele resolve metade dos problemas que a gente não tem nem noção. Nada. Então, dentro de carceragem, todo mundo imagina aquilo que a gente não precisa de render, que sempre é ruim. Não. Ali o que a gente atende, o que o guarda ele faz, o que coisa, ele melhora a vida do preso ali 80%. E é interessante vocês trazerem isso, porque assim, a princípio, quando a gente pensa, né, no Guardião Podcast, talvez o nosso ouvinte pensa que vai ser um podcast que vai apenas falar de determinados crimes que aconteceram. Não, vocês foram além para trazer uma outra visão pra gente que não trabalha, que não tem acesso, não convive, né? Exatamente. Porque nos bastidores, por exemplo, de um presídio, de uma cadeia, de uma delegacia, de uma operação policial, só quem vive para descrever com detalhes como que funciona, como que o que pode, o que não pode. Até, às vezes você fica até restrito, você não pode falar.
É isso que eu até iria perguntar para vocês, assim, vocês têm que tomar um cuidado muito grande, porque entre deixar o público ciente do trabalho de vocês, do que acontece, né, nos bastidores da segurança pública, vocês também têm todo um protocolo a seguir, sim, interno, que vocês têm que tomar cuidado com as respectivas corporações, tá, né? Ele um do outro. Isso. Sempre tá, é normal, porque hoje a segurança pública e a política, né, ela muito rápido, ela te tira do lugar que você tá. Não você estando certo ou errado. Sim, sim, então sim. ali, e é interessante que a gente iniciou-se só com a segurança pública, que a sociedade vai lembrar só de polícia, bombeiro, policial civil, né, o policial militar. Não, nós já levou o médico que trabalhou dentro do presídio para ele contar como que funciona. Que interessante. O repórter que só cobre de polícia, sim, repórter criminal, da editoria. Criminal. Então assim, a gente abrange o que é da segurança pública. A gente levou o vigilante, foi do vigilante bombou, porque é uma classe muito unida e tem que dar valor. Então tudo que eu acho que a sociedade tem que dar valor, nós estamos levando, vinculado à segurança pública. Sim, perfeito. E por que o servidor do SAMU não atua indiretamente na segurança pública? Sendo que ele vai num presídio, por exemplo, buscar um detento que não se encontra... Que não está bem, de saúde. Entendeu? Um agente do CETRANS, ele não deixa de ser um parceiro, ele é um parceiro, entendeu? Ele pode não estar ali em loco, dia a dia, mas ele faz parte da rotina de vocês. Ele tem história, ele tem rotina, ele tem demandas, ele não... Então a gente está levando todas essas classes. E aí, em off a gente estava conversando e vocês trouxeram uma informação que, assim, a princípio a gente não pensa nela, né? Que é a respeito de as pessoas, às vezes, mais capacitadas, mais graduadas, que mais são referência, são as mais acessíveis e as mais fáceis de lidar no meio de vocês. Conta disso um pouquinho pra gente, por favor, Faria e Bruno. Sim, porque geralmente as mais capacitadas, elas envolve uma coletividade. A pessoa tem que se sobreviver dentro da segurança pública num meio coletivo. Então, a individualidade não funciona nessa ocasião, entendeu? Então, assim, a convivência vale tudo. Se o meu companheiro de trabalho, por exemplo, sofreu um disparo de arma de fogo, eu tenho que dar assistência para ele, entendeu? Eu não posso deixar ele para trás. Então, envolve uma série de fatores, assim, de convivência, coletividade, amizade, tolerância, persistência. E até porque quem trabalha nesse especializado, que a gente estava conversando, esse pessoal que às vezes, igual vamos falar para a sociedade aqui, para chegar lá, ou o cara gosta, ou ele é aquilo, ou ele para na metade do caminho. É muito difícil passar nesses cursos. Então para ele chegar nesse momento, ele tem que ter uma força de vontade a mais. Esse tipo de ser humano que eu já convivi com eles, eu vi eles, até a acessibilidade que você está falando, ela é pessoal, porque em convívio mesmo é muito difícil você ter acesso a eles, mas quando você tá com eles, é um cara que pergunta: posso sentar? Se ele abrir aquela porta e não pedir licença, não. Entendi. São diferenciados. Entendeu? Não existe ninguém especial. O seu trabalho é especial. O ser humano, ele é igual para todo mundo, não interessa. O criminoso e nós aqui é tudo igual, perante Deus. Só que as pessoas não sabem separar o que é Deus e o que é sociedade. Eles são especializados mesmo. Perfeito. Quanto mais você sabe, melhor você é. Porque às vezes o time vocacional deles também é mais elevado, né, Bruno? Entendi. Mais elevado. Agora eu quero falar a respeito dos episódios que já estão disponíveis para os ouvintes da 94 Live poderem assistir do Guardião Podcast, não apenas para acompanhar às vezes os cortes, né, no Instagram, mas também no YouTube. Quais entrevistados, quais convidados que vocês querem destacar e falar assim: gente, esse episódio específico não pode perder. Um do Bruno e um seu, Faria. O meu em especial foi o episódio 30. Se não me engano é o 30 da equipe especializada do DEOESP anti-sequestro da DAS. Caramba! Foi maravilhoso. O que é DEOESP e o que é DAS, pra gente familiarizar a nossa audiência? Tem como falar? De Operações Especiais e Divisão Anti-Sequestro. Então, assim, a energia no dia era fenomenal. Foi marcante pra você. Porque o sequestro, por exemplo, envolve vida, vocês salvaram a vida. Aí o policial estoura o cativeiro do sequestro, encontra a pessoa assim, te dá um abraço de gratidão. Foi assim. É emocionante, realmente, né? São histórias reais, né? Por mais que você seja um polícia,
cara de bravo. É isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, sobra tempo, ainda tem emoção, ainda existe esse feeling de sensibilidade ou não? Vocês têm que realmente no dia a dia de vocês vestir uma coraça e desmistifica isso pra gente. Tem um episódio, inclusive, eu vou falar pra assistir ele então, porque inclusive eu fui entrevistado no 31. Que legal. Então eu não vou falar o meu. Não vou de forma nenhuma, até porque eu precisava... pode falar também. Não, eu precisava de umas 5 horas pra me estar lá. É muita coisa, é muito acontecimento. Tá bom. Que o pessoal gosta. Tanto que eles mandavam pra mim, conta aquela história. Não dá tempo. Não dá tempo. Queria. Mas não. Tem o do Juliano Gonçalves, que é o cara que trabalha comigo, né? Um caveira também. O cara tem uma história bacana, foi embora pro outro estado, trabalhou lá e voltou. Mas já que você deu a palhinha da sensibilidade, eu vou ter que entrar aqui e achar ele pra ver o episódio correto. Qual o correto? Foi o... Ou, se tiver pelo nome, às vezes, do entrevistado, dá pro pessoal buscar no YouTube também, Bruno. Não vou lembrar o nome dele. Fizeram essa pergunta e ele contou um caso que aconteceu com ele lá e ele chorou no podcast. Caramba! Foi do Salvino. Chefe da Guarda Municipal de Nova Serrana. Perfeito. Que ele salvou uma vida. Foi isso? De uma criança? Uma criança. Então, assim, ele chorou ali. Caramba! Chorou de verdade mesmo. Deu uma segurada, né? E tal, porque nós temos. A gente tem... Porque na sociedade a gente, às vezes, a gente comete esse erro, Bruno e Faria, da gente pensar assim, não, o servidor da segurança pública, ele já deixou de sentir, né, digamos assim. Mal. Ele não é nem de maldade, é da pessoa se isolar, às vezes, de qualquer sentimento. Não é um erro, não. Se você me permite. Não, Por favor. Não é um erro, não. Eu acho que todo mundo que eu conheci, que não é da segurança pública, que é da segurança pública e leva o trabalho a sério, esquece quem é especializado. Qualquer servidor, pra mim, ele é excelente. Desde que ele trabalhe. Aquele que é tocado, na rua ele consegue ser qualquer coisa. Entendi. Ele senta num bar de costa, ele não tá nem aí. Nem arma o danado compra. Sim. Aquele que trabalha correto, igual tá aqui meu companheiro, bom serviço, quem eu trabalhei, ele não é a mesma pessoa com o decorrer do tempo. Isso aí não. Mas que tem sentimento, tem. Tem. A maioria dos meus amigos são pai de família. Não tem como você se isolar, né, da sociedade. Porque, na verdade, você se inclui na segurança pública, você não leva a mesma vida que você levava antes, entendeu? Sim. Você tem algumas limitações, restrições que requer ao caso. E vocês passam a ter um olhar diferente para determinadas condições. Você não frequenta os mesmos lugares, assim. Entendi. Entendeu? Porque às vezes, por exemplo, a gente não lembra de todos, mas todos lembram de você. Exato. Entendeu? Aí é uma situação assim típica que acontece do outro lado da moeda. Entendi. Entendeu? Entendi. A gente tá mencionando aqui de episódio também, um episódio que foi muito marcante para mim em especial. Eu, como entrevistador, entrevistar o meu mestre, que foi meu professor na academia de polícia. Gostei demais dele. O Sebastião Rocha Filho, investigador de polícia de Divinópolis. Então, um dia, há 2 anos atrás, por exemplo, eu estava na academia de polícia da Polícia Civil. Eu nem imaginava que eu estaria hoje num podcast investigando assim quem estava me ensinando, entendeu? Então foi assim... Foi surreal. Passou um filminho na sua cabeça? Eu, desde criança, eu tinha o sonho de ser investigador de polícia. De trabalhar na área que você trabalha. Isso. E você, Bruno, quer citar mais algum episódio? Eu gosto demais, mas eu gostei de quando foi perito criminal. E nós tivemos 2 já. Doutora Andressa. E por que você... péssimo de cabeça. Imagina. Eduardo Leal, né? É porque, como eu já trabalho na área de segurança pública, então, muita coisa acaba que você sabe sem saber, só porque você existir na segurança pública, e outra eu vivi a vida inteira em cadeia. Entendi. Então, eu acho interessante? Acho. Sempre aplaudo e sempre. Mas é o meu cotidiano, eu já rodei mais de 10 cadeias. Então, mas aí quando uma área que ela foi contando as coisas lá, eu falei, como é que é? Você nunca sabe, tá vendo? Que eu sou a sociedade. Mesmo você lá dentro, você não tem acesso a todas... A sociedade pensa de mim... Eu, da segurança pública, pensava dela. Uns casos e coisas que ela não pode contar. Sim. Falou essa situação de criança, aí você começa a falar, não, ou serviço ruim. Eu achava que o meu era. Ruim que eu falo... No sentido de lidar com coisas... Então nós tivemos 2. Foi ela e o último, eu não lembro o nome dele, eu só peço para nome. Muito bom. Carlos Eduardo Leal. Carlos Eduardo Leal, isso mesmo. Perfeito. Perito de Divinópolis. E agora eu quero saber, tanto do Bruno quanto do Faria, a gente comentou rapidamente a respeito de próximos convidados. Tem uma frequência que o podcast vai ao ar? Quais redes sociais que eu posso acompanhar? Quais são os próximos convidados que já estão gravados ou que vão ser lançados para que a nossa audiência já fique atenta?
O podcast é realizado todas quartas-feiras, às 19 horas, com duração de 2 horas a 3 horas, no estúdio aqui em Divinópolis. O próximo convidado, no caso, seria hoje, né? É o Sindicato dos Investigadores de Minas Gerais, de Belo Horizonte. E temos a agenda montada até setembro, outubro. Uau! Sim. Caramba! Uma vaga ou outra aí, mas... Com possibilidade de alteração, sempre acontece. Sim. Alguém não pode, adoece, ou tem algum compromisso que não pode desmarcar e tal, porque é polícia trabalha de plantão, né? Os horários são mais lembrando que é ao vivo, tá? É ao vivo? Não, eu tô aqui falando gravado, então, porque eu achei que vocês traziam todos os convidados. Isso. Ah, é? O povo fica doido, né? Ah, não, então peraí. Não, tem. Não. E tem uns lá que eu não sei o que eles arrumam, que eles ganham direto. Não, vamos colocar os ouvintes da 94 Live, então, pra ganhar no lugar desse que já ganhou direto. Lá que eles estão fazendo sorteio. Quem ganhou mais? Sorteios semanais, todo que podcast bacana. tem sorteio. Sim, Estamos bacana. no Instagram, YouTube, Spotify e TikTok. Uau! Sim. Em todos esses meios consegue acompanhar o Guardião Podcast e participar ao vivo pelo YouTube. Como todo mundo tem um acesso maior no Instagram, eles começam por lá. Mas chega lá, nós já começa migrando eles pro YouTube. Por quê? Porque as promoções, né, os sorteios, é no YouTube. E é até mais fácil pra gente participar, né? Quer participar lá, pode ficar à vontade. Só que ele não vai participar do sorteio. Então nós queremos que todo mundo manda número lá. Eles mandam, fica doidinho. Mencionar também que o número particular do Guardião Podcast se encontra no link no Instagram. Ok. Qualquer dúvida, pergunta, crítica, sugestão, estamos abertos. Algum convidado também que queira participar. É o que eu ia perguntar pra vocês, assim, que eu sei que vocês estão já super concorridos e que já chegou no nível das pessoas procurarem por vocês pra participarem, né? Isso. O que acontece? À medida que você vai fazendo os programas e tal, a gente vai se aperfeiçoando, vai evoluindo, vai conhecendo pessoas que agregam num contexto geral, que pode melhorar o roteiro, as imagens, um geralzão. Aí, por exemplo, a gente começou a chamar convidado que não é de Divinópolis, por exemplo, de Belo Horizonte. Sim, perfeito. Aí gostaram do podcast, creio eu que chegaram em Belo Horizonte e a credibilidade, né, Bruno? Deu um pouquinho de credibilidade pra gente. E ela se dá pela seriedade também. Isso. Como o nosso foco não é a fama, e de verdade, conta pra nós aí sua história aí, pro pessoal entender e saber, é de verdade. Você quer levar realmente o outro lado, nós né? Todos aqui, a gente já tem nosso Vocês já tem o nome, Deus, né? Ganha para o nosso nome. Sim. Minha carreira, eu já aposento aqui tantos anos. De verdade, a iniciativa foi para mostrar mesmo. Contar o que às vezes fica de difícil acesso. Quem que é você? Sim. Então eles chegam, quem senta de lá, que é entrevistado, ele vê que não é modinha, não é fama. Então e os caras falam mesmo. Aí, e já teve algum entrevistado que vocês tiveram dificuldade, que às vezes a pessoa chegou na hora pela câmera, pelo microfone, e a pessoa travou e você pensou assim, vou ter que terminar a entrevista mais cedo? Já teve esse tipo de situação? Já aconteceu assim, os 10 primeiros minutos iniciais, a pessoa tá meio travada assim, aí após os 10 minutos assim, a gente, um bate-papo descontraído. Sim. Falei, não, pode ficar tranquilo e tal. Aí a Conseguiu pessoa dar uma... relaxou e fluiu. Quando saiu de lá, falou, consegui outro. Que ótimo. É porque fica muito fácil. É muito fácil. Ela se sente em casa, né, acolhida. No bastidor, igual a gente sempre inicia, a pessoa chega mais cedo, eu falo, só conta o que você sabe. O que você sabe não tá na sua cabeça. Exatamente. Ninguém conta o que a gente sabe melhor do que a gente. Por isso que mentira é difícil de contar. Eu próprio, como entrevistador, quando no meu primeiro episódio, eu fiquei travado. Sério? Eu não tinha intimidade com... Agora ele tá à vontade, tem que frear. Não tinha intimidade com câmera, microfone. Tem que mandar beber água. Vai lá, Bruno, bebe água. Aí, no primeiro... Respira. No primeiro episódio, após os 15 minutos, assim, eu já dei uma tranquilizada e já foi normal. Mas é legal. O perfil dos três é totalmente diferente. Cada um tem... Eles têm que ficar mandando mensagem no privado. Não fala isso não, só pelo amor de Deus. A polícia tá lá na porta. Michele, um detalhe importante também, a gente mencionou aqui. Além de querer mostrar no início, começou de uma brincadeira e está se tornando um podcast mais sério, profissional. né? Profissional mesmo. Devido, assim, a gente não...
a gente não tinha noção do tanto que ia... Do alcance, né, que vocês teriam. E tal, entendeu? Então, a gente pode falar, né, dos patrocinadores. Isso, até... O pessoal pergunta, a gente tem, acho que até tá presente. Isso. Não, vou mandar isso aí pra vocês agora. Aí fala, cara, vai mandar um negocinho ali, né? Tem que dividir igual a ceia de Jesus Cristo. Você chega lá, tem que fazer distribuindo pros outros, levando pra casa. Porque assim, o prédio onde grava, que bacana. Vai levar? A pessoa, não, peraí que eu vou ajeitar isso aqui. Que legal. Aí você acha massa. Sim, demais. Isso. Quando você inicia um projeto, assim, até pra você buscar patrocinadores... É mais difícil. Você tem que mostrar credibilidade, tem que mostrar, assim... clareza, empenho, né? Empenho, clareza no seu conteúdo, pra pessoa confiar no seu trabalho, né? Com certeza. Então, hoje, por exemplo, a gente teve que aumentar o tempo do podcast devido a essa procura tanto dos convidados quanto do público, né? Que tá assistindo vocês. Exato. Tem que ter o tempo. E eles merecem, né? Com certeza. Eu acho que assim, não... se vangloriando, mas assim, acho que os três assim estão muito empenhados a dar certo, sabe? Que bom. E não, igual eu mencionei antes aqui, não só pelo nome do podcast, levar o nome da cidade de Divinópolis pro Brasil afora, entendeu? Isso também é muito importante. Eu não sei a sua próxima pergunta, mas vou falar uma, né? Porque a gente nem sabe se já tá encerrando. Tem gente bom demais de servir em segurança pública. Vocês que são da sociedade, vocês não têm noção tanto que tem gente que é fora do comum. É sério. Então, eu já trabalhei e conheci pessoas, e aqui da cidade, você fala da sua área, por favor, eu vou falar da minha. São pessoas e seres humanos fora do comum. Que bacana. E que não teve uma instrução do mesmo tamanho do que eles fazem, que eu quero dizer. Porque é igual nós estávamos falando que vai ser do médico. Sim. Top. Mas eles estudaram para aquilo. Sim. Ok? Eles tiveram 7, 12, não interessa. Enfim, anos. Não, tem servidor que... Se você fala pra ele, o que você fez? Fiz só isso aqui. Passa 10 anos. O resto foi na raça mesmo. Passa 10 anos, você olha pro cara e fala, pelo amor de Deus, esse cara é um fenômeno. Caramba. A área de segurança pública tem umas crias aí que tinha que ser mumificado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a expectativa, então, da nossa audiência, porque senão a gente conta tudo aqui. E aí não sobra depois pro pessoal acompanhar lá nos episódios. Verdade. Repete pra gente, por favor, Faria e Bruno, a respeito da rede social, do canal no YouTube. Sim. E quando que os novos episódios também, repete mais uma vez os horários e dias que vão ao ar ao vivo, tá, gente? Isso. Guardião Podcast, todas quartas-feiras, 19 horas, de 2 a 3 horas de duração. Ok. O próximo episódio é hoje, Sindicato dos Investigadores de Belo Horizonte, Sindipol. Próxima quarta, Promotor Casé, pedofilia. Estamos no Instagram, no YouTube, Spotify, TikTok. E vem pro Guardião Podcast. Excelente. Então lembrando, Guardião _podcast. Guardião _podcast. Mais fácil só Instagram. Começamos pelo Instagram, que lá tá linkado todos os outros, tá? Ótimo. Então, mas a gente faz o ao vivo ali no YouTube. Excelente. Michele, aproveitar a oportunidade, agradecer a oportunidade de comparecer aqui hoje na 94 FM. A gente que agradece. Foi um prazer. Prazer é nosso. A gente se sente muito grato pela essa oportunidade e aproveitar outra oportunidade e convidá-la a participar do Guardião Podcast na primeira oportunidade conveniente. Que honra. Ao vivo. Será um prazer. Prazer vai ser nosso. Tem um spoiler que eu vi também no Instagram de vocês, eu não sei se eu posso contar. Que tá rolando uma parceria de vocês com uma TV de Itapecerica. Isso, Pode falar? Pode. Se não puder, já falei. Pode, não, pode. É porque ele é de lá e foi ele que conseguiu. É porque eu sou natural de Itapecerica, eu moro em Divinópolis tem 20 anos, mas eu passei toda a minha infância em Itapecerica. Meus pais residem lá no momento e eu tenho raízes lá, né? Que bacana. E eu consegui essa parceria com a TV Itapecerica através do Jean Carlos Carneiro e o Armando França. E o podcast é transmitido pelo todo o Vale do Itapecerica, às terças e sábados, às 20 horas. Excelente. Gente, mais uma vez, obrigada pela disponibilidade de vocês. Mesmo. Eu sei que a agenda...
Já deve ter alguma mensagem no meu, no dele já, aqui. Ele tava mas tinha muito trabalho lá hoje pra ele. Imagino, eu sei que a agenda de vocês é um pouco ainda mais apertada do que dos outros nossos convidados. Detalhe, por ser 3, né? Porque às vezes um não pode, o outro pode, um substitui o outro. Sim, e vai. Excelente. No final dá tudo certo. Dá tudo certo. Da gente fica o convite, né, pra próxima rodada de entrevistas também, vocês retornarem aqui com mais novidades para os ouvintes da 94. Obrigado. Parabéns, Bruno Faria, Schneider também pelo Guardião Podcast. Abraço, gente. Obrigado. Participe pelas redes sociais, peça sua música e concorra a prêmios. Toca uma pra mim.